atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Esse é o programa Verdade e Luz, número 39 de 2023. Eu, João Boreço, André Zola, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Drogamel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos, também completa seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Drogamel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Drogamel, um doce atendimento. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema Duas Chamas, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos, no capítulo 8º, Emancipação da Alma, no item 2, Visitas Espíritas entre Vivos, questões da 415 a 418. No nosso quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 104, intitulada Diante da Multidão. No quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro de Valdo Franco Responde, coordenado e elaborado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Depressão, item Ansiedade. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, o editorial, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Estado do Paraná, que tem como título Duas Chamas. Na
Na magistral cena final do filme A Lista de Schindler, Oskar Schindler, interpretado por Liam Neeson, é homenageado por milhares de judeus e é presenteado com um anel de ouro. A inscrição na joia dizia, em hebraico: aquele que salva uma vida, salva o mundo inteiro. Schindler foi responsável por salvar do extermínio nazista quase 1.200 judeus. Negociante, dono de empresas, conseguiu comprar a liberdade de muitas vidas. Na cena cinematográfica apresentada por Steven Spielberg em 1993, o comerciante alemão simplesmente cai em pranto ao perceber que poderia ter salvo mais vidas. Fala baixinho, em lágrimas, para o amigo e contador Isaac Stark. Eu poderia ter tirado mais, eu poderia ter salvado mais um. O amigo pede que ele olhe em volta aquelas quase 1.200 pessoas que ele havia salvo. Schindler então reflete sobre a sua própria vida. Eu desperdicei tanto dinheiro em minha vida. Se eu tivesse guardado um pouco mais, poderia ter tirado mais alguns de lá, referindo a Auschwitz. Isaac, agradecido, lhe diz: gerações inteiras irão viver graças ao que você fez. Ainda emocionado, replica Schindler: sinto que não fiz o suficiente. Há duas chamas que jamais podem se apagar dentro de nossa alma. Uma que tem como combustível aquilo que já conseguimos alcançar até aqui. Uma chama que mistura gratidão, reconhecimento e autoconhecimento. Há, no entanto, uma segunda, que também precisa ser mantida acesa, aquela que nos mostra tudo o que ainda podemos fazer. As duas precisam iluminar a alma constantemente. Precisamos acolher aquilo que já somos, a melhor versão de nós mesmos, acolher aquilo que conquistamos, as pequenas vitórias, sem tratá-las como insignificantes. Oskar Schindler poderia apenas olhar números, proporções matemáticas, e concluir que 1.200 entre 960 mil, número estimado de judeus que morreram em Auschwitz, seria pouco, quase nada. Porém, foram 1.200 vidas que, conforme o amigo bem ressaltou, seriam responsáveis por gerações posteriores. Mesmo que tivesse sido uma só, um ato de amor, um ato de desprendimento, é tão maior do que a indiferença, tão maior que o medo, a covardia, que não é possível ser medido em tamanho. Por esse motivo, comparações são delicadas. Jesus bem destacou quando afirmou diante do povo que aquela pequena quantia de uma pobre viúva era muito maior do que todas as demais oferendas depositadas na caixa de coleta do templo. O que é muito? O que é pouco? Vale a reflexão sobre a segunda chama, a que sustenta a vontade dos que ainda podemos fazer. Certamente, um ser como Oskar Schindler, como tantos outros que descobriram o tesouro do trabalho no bem, guardam na alma essa energia, essa vontade, uma espécie de incomodação, não podem parar. Terminam seu trabalho na Terra e prosseguem no plano espiritual, realizam essa parte no mundo dos espíritos e depois ainda retornam em missões grandiosas. Não querem parar. O dever
é uma força que move as grandes almas. Depois que descobrem o amor, nunca mais são os mesmos. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Programa Verdade e Luz, número 39 de 2023. Estamos no quadro Estudo de O Livro dos Espíritos, no livro 2º, O Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 8º, Emancipação da Alma. No item 2, Visitas Espíritas entre Vivos. Questão 415. Qual pode ser a utilidade dessas visitas noturnas, se não as recordamos, Valmir? E assim respondem os espíritos da codificação. Ordinariamente, ao despertar, resta uma intuição, que é quase sempre a origem de certas ideias que surgem espontaneamente, sem que se possa explicá-las, e não são mais do que as ideias auridas naqueles colóquios. Bom, nesta questão proposta por Kardec, sempre fazendo com que a gente projete o nosso entendimento para a realidade espiritual, para o mundo causal, né? Não o mundo dos efeitos, que é o mundo que nós vivemos. Então, nós estamos vindo, então, do mundo real, do mundo causal. O mergulho na carne compreende uma necessidade evolutiva com, de certa forma, já uma programação pré-estabelecida, e esta ligação com a nossa vida real, com os espíritos amigos, com os nossos familiares espirituais, não foram terminadas ou deixadas de existir pelo fato de nós agora estarmos num corpo físico que, de certa forma, limita muito as nossas percepções. Mas para que possamos dar os resultados necessários durante a encarnação, a assistência desses amigos espirituais não falta. Então, como temos uma vida espiritual que não foi cessada pelo fato de estarmos encarnados, durante o sono, como já falamos em outros estudos, nós temos a liberdade de entrar em colóquio, entrar em diálogo com esses amigos espirituais, que vão fazer para nós ali as devidas advertências, dar os devidos conselhos, para que nós possamos continuar dando prosseguimento àquilo que foi programado, àquilo que foi estabelecido, para que a gente possa, então, ter o máximo de êxito dentro da programação desejada. Então, como bem se observa aqui, né? Muitas vezes nós temos vagas intuições para certas atividades e que são aí resultados dessas conversas, desses colóquios. É lógico que tem limites para essas relações, porque não podem ultrapassar o livre-arbítrio, as decisões que nos são próprias, né, aquilo que precisamos experienciar. Então é necessário que a gente goze de uma certa liberdade e que tenha a sensação que as decisões são nossas, que as ideias são nossas e que nós não estamos sob uma coerção ou um processo que limite a nossa capacidade de escolha. Então é importante que o espírito sinta essa liberdade e obre
de acordo com os seus valores, para que ele, então, possa também ter os méritos e os deméritos das escolhas feitas. Muito obrigado, Valmir. Questão 416. O homem pode provocar voluntariamente as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer ao adormecer: esta noite quero encontrar-me em espírito com tal pessoa, falar-lhe e dizer-lhes tal coisa. Zola. E os espíritos da codificação respondem: eis o que se passa. O homem dorme, o seu espírito desperta, e que o homem havia resolvido, o espírito está muitas vezes bem longe de seguir. Porque a vida do homem interessa pouco ao espírito quando ele se liberta da matéria. Isto porque, para os homens já bastante elevados, pois os outros passam de maneira inteiramente diversa a sua existência espiritual, entregam-se às suas paixões ou permanecem na inatividade. Pode acontecer, portanto, que, segundo o motivo assim proposto, o espírito vai visitar as pessoas que deseja. Mas o fato de haver desejado quando em vigília não é razão para que o faça. João, Valmir, amigos e amigas telespectadores e ouvintes do programa Verdade e Luz. Às vezes nós achamos que somos formados de 4 partes: espírito, perispírito, corpo e eu, como se fôssemos divisões da mesma criatura, né? Diante disto, é importante saber que é possível que nós venhamos a contatar e a buscar aquilo que propomos. Precisa saber se vamos ser recebidos e se quem nos propusemos a buscar estará no lugar que imaginávamos que estivesse. Por quê? Do mesmo jeito que eu tenho direito de sair do corpo e buscar as minhas paixões, porque é isso que nós, na imensa maioria, fazemos, somos espíritos ainda muito presos à realidade atual das nossas existências e da nossa consciência. Então, os outros também fazem a mesma coisa. Também fazem suas escolhas, alimentam suas paixões. Diante disso, fica-nos claro, quando os propósitos forem nobres, as causas forem razão de equilíbrio para ambos, e eles estiverem na mesma sintonia, porque a relação espiritual se faz por sintonia, é bem possível que se tenham encontros, que conversem, que tratem de objetivos comuns, de propostas comuns, de ações comuns. Mas as particularidades, as peculiaridades do dia a dia, que são interesses momentâneos, circunstanciais, transitórios, estes, mesmo que venhamos inicialmente na lucidez do corpo físico, entendê-los como razoáveis e necessários, quando ganhamos a dimensão e a lucidez também da nossa realidade de espírito, podem perder o significado, a importância, a necessidade que havíamos estabelecido. Diante destas considerações, nós fazemos 2 sugestões a todos. Sugestão 1. Avalie a sua intimidade, quais são os seus reais propósitos, aquilo que alimenta, que valoriza, que respeita, que conhece, que dignifica, e como ele está, como isto tudo está à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho. E segundo, avalie também qual é a relação que você procura estabelecer com quem você procura estabelecer, aonde procura ir, o que pretende fazer, como pretende fazer. Porque se isto for apenas do seu interesse, for apenas algo muito corriqueiro,
provavelmente ficará preso às próprias paixões. Daí, vamos nos elevar em moral e ética. Podemos fazer escolhas apropriadas e as visitas acontecerão. Obrigado, Zola. E caros ouvintes, voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Voltamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. No capítulo 8º, Emancipação da Alma. No item 2, Visitas Espíritas entre Vivos. Pergunta 417. Certo número de espíritos encarnados podem então se reunir e formar uma assembleia, Valmir? E assim respondem os espíritos da codificação, sem nenhuma dúvida. Os laços de amizade, antigos ou novos, reúnem assim, frequentemente, diversos espíritos que se sentem felizes em se encontrarem. É uma resposta que demonstra a beleza que é a vida representada no mundo dos espíritos. A questão anterior, que fala do pensamento do homem na condição de encarnado, e no momento em que ele se emancipa, ou no momento de sono, onde ele se liberta e vai resolver questões do espírito, muitas questões, como foi observado na anterior, que lhe interessa na condição de homem, não lhe interessa na condição de espírito. Então, até mesmo aquilo que ele busca tratar quando em sono, né, nas atividades que ele vai ter, que denominamos como sonho, são as atividades, ele vai buscar se reunir com aqueles interesses, com aquelas pessoas, ou melhor, com os espíritos amigos, né, que fazem parte dos seus laços de amizade. Aqui é observado antigos e novos. Então, esses antigos são aqueles de diversas encarnações passadas, onde os laços de amizade são bem dinâmicos, são bem ampliados, pois se conhecem bem, né, sabem dos percalços, das vitórias, para não dizer também até mesmo das derrotas, né, das dificuldades que passaram. E se sentem muito felizes por estar se reunindo, se aconselhando, refazendo as energias para darem prosseguimento à sua evolução, pois que o espírito, quando está liberto do jugo da carne, ele divisa realidades muito diferentes da que o homem divisa. Então ele se reconhece como um ser imortal, um ser transcendente, um ser numa marcha evolutiva que culminará cada dia mais em valores morais e intelectuais, como foi citado pelo Zola, que está lhe fazendo cada vez mais planificado, cada vez mais feliz. E isso o reforça para as boas práticas, para os bons estudos, para boas amizades,
para todos aqueles valores positivos que ele possa agasalhar. Nós lembramos aqui, por exemplo, naquele resumo teórico da doutrina de Sócrates e Platão, que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Sócrates faz a seguinte observação, né? Que o homem, a alma encarnada, né? A alma encarnada ela pode ser comparada a uma pessoa ébria. Ela não tem uma consciência muito correta da sua realidade. Ela está embriagada por uma condição que não é a sua natural. Então, por estar embriagado por essa realidade, ele perde muitas vezes o contato com a sua verdadeira natureza. Natureza essa, espiritual, que quando ele estiver liberto do jugo da carne, ele verá a sua realidade de espírito numa amplitude muito diferente do que ele tinha enquanto encarnado. Né, Valmir, você viu aí que o Kardec, ele faz um breve comentário sobre essa pergunta, né? Sem dúvida. Ele até coloca aqui que, pela palavra antigos, é necessário entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Trazemos ao acordar uma intuição das ideias que aurimos nesses colóquios ocultos, mas ignoramos a fonte. Ô João, me perdoa ter já falado um pouco a mais aí, mas olha só, se nós tivéssemos uma verdadeira noção, né, da assistência que recebemos, nesses momentos de dificuldade, de dor, de aflição, se realmente, nesse momento de dormir, de repouso, fizéssemos uma prece, né, endereçada ao Criador, à espiritualidade amiga, com certeza, quantos consolos iríamos aurir nesses momentos, né? Acordaríamos com outra disposição, com uma energia renovada, evitaria muitos desastres, né? Muitas fugas espetaculares aí, por vícios, suicídios e outras cositas mais. É isso aí, Valmir, obrigado. Pergunta 418. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, que na realidade não o estivesse, poderia encontrar-se com ele em espírito e saber assim que continua vivo? Poderia, nesse caso, ter uma intuição ao acordar, Zola? Aos espíritos da codificação respondem. Como espírito, pode certamente vê-lo e saber como está. Se não lhe foi imposto como prova acreditar na morte do amigo, terá um pressentimento de que ele vive, como poderá ter o de sua morte. Essa resposta que os espíritos nos dão, ela é no mínimo assustadora, né? Porque imagina bem, você, né, tem aquelas brincadeiras de amigos, de profissão, né, que um chega de vez em quando e fala assim, você sabe que fulano morreu? Nós já tivemos ambientes profissionais que o pessoal brincava com isso, principalmente o pessoal que viaja, trabalha em setor de estrada, vai, um dia está num lugar, um dia está no outro. Aí, de repente, a pessoa vinha aparecendo lá e todo mundo via que ele estava vivo. Mas até ele aparecer, ele estava morto. Então, lógico que encontrarmos com um amigo, conversarmos com ele, teremos a certeza de que tiraremos essa dúvida. E é bom você tirar essa dúvida sabendo que ele está encarnado. Agora, a segunda parte da resposta é desafiadora. Você saber que vai fazer o caminho de volta, como é na piada do futebol. Né? Alguém chega para você e fala assim, você está escalado para jogar amanhã. No time lá do plano espiritual. Eu fico imaginando como deve ser aquelas pessoas que passam por essa experiência, porque ela, no mínimo, ela é duvidosa, preocupante, né? E causa alguns sustos para todos nós. Por que temos essas oportunidades e passamos por isso?
para o nosso aprendizado sobre a realidade da vida enquanto espírito. Estar no corpo é transitório. Ter a vida espiritual é permanente. Na medida em que este conceito for se consolidando, for se tornando prática diária nossa, nós temos um olhar como espírito que vai prosseguir. Nós iremos automaticamente nos fortalecendo e lidando um pouco melhor, com um pouco mais de serenidade com a morte, porque ela faz parte, mas passar por ela, experienciar ela, seja na condição de familiares, de amigos ou no seu próprio ambiente, é algo que tem os seus traumas, os seus desafios, que irá exigir sempre do espírito adaptação. Adaptar-se a essa realidade é complexo, é real, apesar de já termos passado por elas outras vezes, mas ela exige, né? Por isso que nós vamos, ao estudar o Espiritismo, saber que existe aquele período intitulado de perturbação. É quando nós ainda não conseguimos ter a consciência plena que não estamos mais no corpo físico e agora apenas na realidade espiritual. Zola, você falou aí da brincadeira entre amigos, né? Então a gente com a morte, a gente só brinca, né? A gente não quer falar com muito séria da morte, né? Não, eu acho que nós ainda, principalmente nos últimos 300, 400, eu diria que nos últimos, de 500 a 600 anos, em função da cultura que nós fomos desenvolvendo, da interpretação apresentada por segmentos do cristianismo, que é uma cultura um pouco diferente de outros povos orientais, a morte passou a ser para nós algo preocupante, assustador, amedrontador, né? Porque de alguma maneira nós entendemos que vamos passar por um julgamento. Eu me permito aqui fazer uma parte muito rápida, que nós, ao falarmos enquanto espíritas, nós precisamos evitar esse tipo de atitude, de colocar, de levar, de apresentar algo com temor, com um medo, mas apenas a mostrar que todos iremos experienciar situações novas diante de uma mudança. E evitar de criar um ambiente de julgamento, de temor, mas alertar que todos devemos, enquanto temos oportunidade física, fazer o nosso melhor, a nosso próprio bem e a bem dos outros. É por isso que a morte se tornou esta situação amedrontadora, temerosa, triste e, de fato, ela é porque ela deixa saudade. Viu, Zola, rapidamente, antes de terminarmos essa parte, eu sugiro aos nossos ouvintes telespectadores que leiam o livro do Richard Simonetti, Quem Tem Medo da Morte, Sim. Onde ele trata a morte com humor. Vale a pena ler. É o escritor, né, lá de Bauru, né, o nosso querido Richard Simonetti. Vale a pena ler esse livro, Quem Tem Medo da Morte. Obrigado, Zola, Valmir. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Dando continuidade ao nosso programa de número 39 de 2023, nós vamos agora estudar, né, o livro Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje nós estamos na lição 104, que tem como título Diante da Multidão.
E todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. A dessa lição é de Mateus, está em capítulo 5, versículo 1, e diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará a elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente, a multidão tem encontrado, em parte das grandes personalidades humanas, o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la ao seu talento. Políticos astuciosos exploram-lhes as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição. À maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos, vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo uma multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos, para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos. Constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste, ao oeste, ao norte, ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Queridos amigos, infelizmente, muitas pessoas, por falta de conhecimento, se iludem com aqueles que prometem situações de vantagem, principalmente em relação à posição social que ocupam ou que virão a ocupar um dia. Não demora muito, esses seus heróis começam a mostrar-se como são, decepcionando-o ao tirar proveito da condição que lançou aos seus admiradores. Emmanuel nos lembra em uma de suas obras que aqueles que gostam de fazer revoluções e são donos de projetos absurdos vivem prometendo maravilhas. Muitos são ambiciosos, servos de propósitos inferiores, cometem terríveis enganos. Como poderão realizar o que prometem? Nós não devemos acreditar em salvadores que não conseguem salvar-se a si mesmo. Nós temos que ficar em alerta aos conselhos do Cristo quando ele nos diz: não acreditem nos falsos profetas,
pois aproveitam de uma boa oratória para enganar aqueles que não estudam. E na presente lição, a lição de hoje, Emmanuel nos adverte também quanto à nossa condição espiritual em relação àqueles que dependem de nós, para que não nos tornemos esses falsos profetas. Nós precisamos empregar a nossa energia, o nosso conhecimento, em favor da educação, né, Zola? João, e Valmir, a educação é tudo, né? Ela é que vai realmente fundamentar um homem novo. Quando eu falo homem novo, é o processo de transformação. O que eu vejo nessa lição, João, que como os espíritos vão prever na codificação, o orgulho e o egoísmo dominam e imperam, né? Dizem que se você quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poder. E aí o poder encanta, o poder envolve, o poder traz facilidade, o poder traz o inebriar daquilo que é transitório, passageiro. Porque de todos aqueles que já passaram pela humanidade e exerceram poder, né, ou se tornaram páginas biográficas lamentáveis, tristes, mas aquele que tem a biografia imaculada, a biografia que chama a atenção de todos e que foi capaz de dividir a história da humanidade antes dele e depois dele, é único, é Jesus. E Jesus, diante da multidão, foi simples e disse: vinde a mim, que meu fardo é leve, meu jugo é suave, que eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus amou a todos, indistintamente, sem perguntar o que sabia, o que podia, o que tinha, o que iria oferecer. Mas estamos. Eu acredito muito para a multidão, com bondade, a luz vai surgir. Um pouco para enfrentar o que estamos enfrentando hoje. Ô, Valmir, nós temos 3 minutinhos para você colocar a sua opinião sobre a lição de hoje. João, enquanto a gente lia as observações do Zola, etc., eu fiquei pensando, muitos caem nesses cantos de sereia porque buscam, às vezes, facilidades e se iludem. E, obviamente, esses perspicazes conhecem as fraquezas humanas e vai justamente usando desses instrumentos, desses artifícios. E é justamente a nossa falta de buscar realmente o entendimento do que é a vida, qual é o verdadeiro tesouro que vamos ter após o desenlace, etc., não estaríamos à busca de tantas quimeras. Então, tudo isso é explorado porque nós temos as condições para essa exploração. Quando o homem estiver um pouco mais amadurecido, entendendo melhor a sua realidade espiritual, esses cantos de sereia já não mais vão fazer esse eco na cabeça de muitos. Então, atribuem a esses salvadores da pátria aquilo que eles mesmos deviam fazer por si mesmos. Trabalho, seriedade, comprometimento. E Jesus já advertiu as iniciativas proativas do buscar no Pai, buscar no trabalho, buscar nos deveres para com a vida de maneira enobrecida. Então, se batermos na porta certa e se buscarmos o caminho certo, com certeza nós encontraremos. Mas não queiramos buscar
essas facilidades na terra, pois que seremos muito iludidos. Muito obrigado, Valmir. Zola também. Verdade e luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E vamos para o último quadro do nosso programa de hoje, Diálogo à Luz do Espiritismo. Programa 39, né? Nós usamos nesse Diálogo à Luz do Espiritismo o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa no volume 1. Capítulo Depressão, item Ansiedade. E foi feita a seguinte pergunta a Divaldo. A Organização Mundial da Saúde afirma que o século XXI é o século da depressão. Mas não só a depressão tem crescido muito, a ansiedade também. Inclusive, Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, dedica-lhe um capítulo. Por que isso tem ocorrido? Divaldo Franco responde: porque o indivíduo não se conforma com aquilo que tem, que lhe é concedido, e procura ganhar o tempo de maneira inadequada, com velocidade. Na atualidade, as informações viajam com muita rapidez e o volume é surpreendente, graças aos veículos de comunicação de massa, alcançando índices elevados, impossíveis de serem absorvidos. Essa busca ansiosa pelas ocorrências externas impede a vivência íntima, o contato com o si profundo, desaguado em perversa ansiedade. Os modernos tratadistas da questão asseveram que sofremos uma fissão em nosso psique durante o processo da evolução antropológica. O que antes era unidade agora se apresenta em caráter duplo em nossa mente. Eixo ego-self, parecendo que somos dois, eu, o angélico e o demoníaco, que ficou muito bem caracterizado na obra de Stevenson, O Médio e o Monstro. Esse bem e esse mal, muitas vezes lutando em nosso íntimo, desgastam-nos e levam-nos a armazenar conflitos e inquietações maiores do que podemos suportar. Ao mesmo tempo, gostaríamos de acompanhar o processo da evolução, estar a par dos acontecimentos, participar de eventos, surgindo-nos o medo de ficar na retaguarda e, como efeito, somos devorados pela ansiedade. A ansiedade é um fenômeno psicológico natural que tem lugar quando estamos esperando algo, quando encontramos-nos na expectativa de qualquer acontecimento, bom ou mal. Em casos dessa natureza, a ansiedade é considerada normal, mas quando experimentamos palpitação, temos sudorese fria, começamos a experimentar dores de cabeça e problemas de natureza digestiva, já se encontra instalada uma ansiedade patológica. Este é o século, sim, dos ansiosos, que poderíamos acrescentar como sendo
o dos insatisfeitos. Estamos sempre querendo mais, sem possibilidade de administrar o que já temos. Caros amigos, Zola, Valmir, caro telespectador, ouvinte, né? Até um passado recente, a gente não ouvia, né, falar muito sobre depressão, sobre ansiedade. Só que nos dias de hoje, está muito comum ouvirmos essas duas palavras. É um assunto muito complexo que nós poderíamos necessitar de alguns programas para estudá-lo. Mas nós temos que ser sucintos, né? Bom, então, segundo a visão espírita, por exemplo, a ansiedade se caracteriza pela inquietude do espírito que se encontra em desequilíbrio. Os ansiosos, de algum modo, perderam a confiança na providência divina, ou falta-lhes a confiança em si mesmos e na própria capacidade de realizar alguma coisa. Eles, por vezes, não conseguem ver a vida como uma dádiva, com gratidão, com alegria e com disposição para o perdão. Acabam nutrindo uma baixa vibração, ficando presas às sensações, emoções, sentimentos nocivos que atraem energias espirituais densas e nefastas, que os mantêm nessa sintonia e os tornam ainda mais doentes. A causa da ansiedade, ela pode vir de vidas passadas ou de questões ligadas à infância, com origem nas cobranças dos pais sobre comportamentos e resultados ou informações que geraram angústia ou insegurança. Porém, todos nós, a gente vem para essa vida com o propósito da evolução espiritual e que requer a saúde integral e o autoconhecimento, de modo que cada um de nós enfrentemos os desafios com sabedoria, paz, fé e esperanças, Valmir. Ô, João, só fazer uma correção ortográfica aí na hora de digitar. A obra de Stevenson é O Médico e o Monstro, né? É O Médico e o Monstro. Ah, eu pus o médio, tá certo, é O Médico e o Monstro. Esse é um livro bem conhecido. Mas essa questão você falou bem, ainda mais se tratando do espiritismo, a gente põe o médio aqui, é verdade. Foi uma psicografia aí meio às avessas. É verdade. Mas a questão da ansiedade, depressão, né, parece que realmente é uma síndrome, né, no momento. E tem lá também causas talvez muito profundas, né? Nós estamos passando por um processo de transição e talvez muitos de nós, espíritos encarnados, estamos com a sensação aí de que o tempo urge. Então a gente quer ser apressado. Então não vai adiantar ter pressa, né? As coisas têm seu tempo, têm seu momento, e talvez porque negligenciamos muito de existências passadas, e chega uma hora que o espírito sente, né, as responsabilidades que lhe cabe e que ele poderia estar aproveitando. Então, urgente sim, mas apressado não. Então vamos ter que manter um autocontrole aí, né, para buscar esse tempo perdido nas coisas positivas, porque muitas pessoas estão muito à cata de muitas questões materiais, né, que como ele não consegue prender, aquilo vai se esvaindo assim, ele fica ansioso, né? Se ele tem beleza, logo ele está vendo que está perdendo. Se tinha cabelo, está perdendo também. Se tem juventude, está perdendo também. E assim sucessivamente. Então, na verdade, o espírito, não adianta ele querer reter numa dada posição aquilo que não pertence à sua verdadeira natureza, às suas verdadeiras necessidades. Então, o dia que nós centrarmos e compreendermos as nossas verdadeiras necessidades, já não teremos mais tantas ansiedades. Resumindo aí, eu lembrei de uma historinha de um livro, que agora me perdoe a fonte, mas é como tipo assim, né? Uma matrona com seu netinho numa embarcação. E num dado momento, essa embarcação bate num arrecife e está ali prestes a afundar. Então, o capitão fala, olha, peguem o que vocês tiverem de valor e vamos para o outro bote porque esse navio está afundando. A matrona pega o netinho e já vai sair, né? E fala, só isso? O único tesouro que realmente me interessa é esse. Então, quer dizer, o dia que de fato, né, dermos os verdadeiros valores, aquilo que realmente deve ser valorizado,
já não teríamos tantas ansiedades e tantas depressões no mundo. Obrigado, Valmir. Obrigado, Zola, também. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Zola. Agradeço ao Gilberto, que está na técnica, ao João, que conduziu muito bem o programa, ao Valmir, pelos comentários equilibrados e sensatos, ao nosso amigo telespectador, a nossa amiga telespectadora, ouvinte. Vamos todos, na nossa condição, no nosso modo, orar pela paz do mundo. E podemos cultivar a paz do mundo, alimentando a paz nos nossos próprios ambientes, estejamos aonde estivermos. A paz depende, primeiramente, da nossa iniciativa individual. Valmir. Faço das minhas palavras também a palavra do Zola, agradecendo ao companheiro Gilberto e endereçando pensamentos de paz a esses locais de conflito no mundo, né? No momento Israel, mas não podemos esquecer da Rússia e da Ucrânia e muitos outros locais no mundo que estão em conflito, sem dizer os conflitos íntimos, os conflitos nos lares e assim por diante. Então, como bem dizia Jesus, né? Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Mas precisamos reencontrar com Ele. Obrigado a todos. Muito obrigado, Valmir. Eu, de minha parte, gratidão sempre. E sempre também gratos, vamos enviar de todos nós um grande abraço para o nosso amigo Basílio, que com certeza está nos assistindo. Eu quero também agradecer muito ao Zola, ao Valmir, ao Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado. E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. E um grande abraço a todos vocês que nos assistem pelo YouTube e que nos ouvem pela Web Rádio Verdade e Luz. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.